Luís. Olá, Eduardo. Bom revê-lo. É bom voltar a ver-te novamente. Sim, e saber como é que andam as novidades lá com vocês. É verdade, e com vocês também, portanto, uma área muito semelhante, com problemas muito semelhantes, portanto será um prazer debater contigo. Tá bem. Vou começar cá com o primeiro cartãozinho. Vamos a isso. Quem é que nós somos e qual é o nosso papel nas nossas empresas? É o Luís de Matos, fundador e atual CEO da Follow Inspiration, portanto uma startup de base robótica, digamos assim, em que fazemos robótica móvel. Eu sou Eduardo Mendes, fundador e CEO também, responsável de tecnologia da Connect Robotics. Nós fazemos automação de drones em geral, mas principalmente na área de entregas, né, para transporte. Já fizemos alguns pilotos antes, até com o CTT, ou para transporte de alimentos com a Santa Casa de Penela, mas agora estamos mais focados na área de saúde, para transporte de medicamentos, amostras de sangue principalmente. Boa. Uma área diferente, enquanto nós andamos na terra, vocês andam no ar. Exatamente. E, portanto, é interessante. Acho que agora é a minha vez, então, de tirar aqui o cartãozinho. Ok, em que se foca a nossa tecnologia e produto, qual a nossa proposta de valor, quem são os nossos clientes? Não sei se queres começar. Sim. Como eu estava falando, nós oferecemos um serviço para transporte, principalmente, né? Além de fazer o serviço de automação de drones para diversas áreas, aí como uma prestação de serviço. Tínhamos que encontrar o primeiro nicho em que faz sentido o transporte, porque é caro, por exemplo, nas montanhas ou em trânsito, há realmente uma necessidade. Um exemplo é que nós trabalhamos com um hospital, que eles fazem tratamento, quimioterapia, e antes de quem vai fazer o tratamento, antes precisa fazer uma análise de sangue, para saber se está ou não as condições, as plaquetas de fazer esse exame. Por vezes acontece entre uma amostra e outra, porque eles não têm internamente a clínica, para fazer o laboratório, vou fazer análise, e tem que chamar o estafeta. Pode acontecer, se acabou de sair um estafeta, de demorar 4 horas até juntar um lote, vir em estafeta, depois percorrer o trânsito para fazer essa amostra. Então a gente consegue, e está trabalhando nisso, para construir uma ponte aérea, cada 15 minutos sair, além do benefício, claro, econômico, trazer uma melhora significativa na qualidade da vida. Sim, sem dúvida. Olha, no nosso caso, nós temos uma história muito semelhante, áreas diferentes naturalmente, mas muito semelhante, e tocaste num ponto importante que é encontrar o nicho certo para que efetivamente as tecnologias, quando são inovadoras, possam florescer. Nós, no caso da Follow Inspiration, foi exatamente igual. Começamos muito mais com robótica móvel social, se quisermos chamar assim, o carrinho de compras para pessoas com mobilidade reduzida, para ajudá-las no transporte dentro de uma loja, porque é impossível uma pessoa com deficiência transportar as suas compras de forma independente. E, portanto, com base nesse produto, nós percebemos também, em determinado momento, que, mais do que o robô transportador de compras, tínhamos uma tecnologia que assentava, acima de tudo, sobre o reconhecimento inequívoco de pessoas, e com isso conseguir ter robôs seguidores. E depois, por outro lado, também começou a surgir a questão da navegação natural e da navegação autónoma. E, portanto, nós percebemos que ali tínhamos uma dupla tecnologia. Começamos com essa vertente mais de robótica móvel social, mas hoje em dia estamos muito mais virados para a parte industrial, precisamente porque nós encontramos na indústria, efetivamente, o setor que mais mentalmente até e financeiramente aberto para aplicar este género de tecnologias e onde tem um impacto bastante relevante, porque se nós imaginarmos um processo de picking ou de transporte de mercadoria dentro de um armazém ou dentro de uma fábrica, quem não tem a possibilidade de conduzir um empilhador e anda a pé, efetivamente, acaba por fazer durante 8 horas de trabalho quase 30, 40 km e acaba por ser bastante cansativo fisicamente para essas pessoas. E, portanto, a nossa tecnologia resolve esse problema porque a pessoa apenas precisa de colocar os equipamentos, os produtos, a matéria-prima em cima do robô, porque ele anda completamente sozinho, portanto ela não tem que despender esforço físico, nem tem que perder tempo a ir buscar uma palete ou ir deixar uma palete. Está muito mais focada no seu trabalho e é a robótica que faz isso. E, portanto, é muito mais a área onde nós agora estamos inseridos, é a parte logística, a parte industrial e não tanto aquela robótica móvel mais social de contacto com o utilizador. Vamos para a próxima. Como começamos? Quais foram os primeiros passos? Agora começo eu, então, para não ser sempre o mesmo. Foi uma brincadeira académica. Portanto, tudo começou com um projeto de investigação académico dentro da Universidade de Aveiro Interior, na Covilhã. Eu estava a terminar a Engenharia Informática e, portanto, precisava de fazer uma tese de investigação
Contudo, não me revia, de certa forma, naquilo que os professores tinham para nós. O curso de Engenharia Informática na UBI é muito software. Eu gosto muito mais de ver coisas a brilhar, de ver coisas a mexer e, portanto, o hardware sempre me cativou. Portanto, surgiu a ideia de criar um carrinho de compras autónomo, porque era um dos problemas que eu tinha, que sempre que ia às compras, tinha que levar sempre alguém comigo e isso deixava-me frustrado, de certa forma. Na altura, concorria a alguns concursos de empreendedorismo e acabava por ganhar este mesmo concurso de empreendedorismo, que me permitiu, acima de tudo, duas grandes coisas. A primeira foi feedback, e, portanto, pessoas mais séniores, ligadas também à área tecnológica e não só, mas que me foram sempre dizendo, olha, devias pensar mais nisto a sério porque o produto tem viabilidade económica e tem viabilidade técnica e, portanto, acho que devias pensar nisto um bocadinho mais a sério. E depois, por outro lado, davam-me a capacidade financeira, os valores monetários que estavam envolvidos, davam-me sempre a parte financeira boa para eu poder comprar câmaras, sensorização, fazer prototipagem, etc. Como tu sabes, produzir hardware é extremamente caro, ainda mais fazer robótica a partir de Portugal, e a nossa ideia sempre foi fazer produto próprio a partir de Portugal. Portanto, não somos o típico integrador que compramos um robô ali, outra parte ali e assemblamos tudo em Portugal. Não, produzimos, a metalomecânica é feita em Portugal, o design, mas acima de tudo a Follow é a inteligência que é dada ao equipamento. O nosso também. Sempre gostei também da área de robótica, desde pequeno, de fazer acender as luzes e coisas assim, né? Não só o software, programar também, mas principalmente que desse alguma reação física, né? Fiz ainda um mestrado também na área de robótica no Brasil e vim para cá como pesquisador convidado na área de drones, controle de veículos aéreos. E aí foi nessa altura também eu tinha uma necessidade, que é que eu queria testar um componente físico e não só em simulação. E coincidiu com o boom dos drones, investidores e todo mundo falando dos drones. E eu tomei essa decisão, então vou abrir uma empresa para isso, né? Já que eu vou ter que construir um drone para testar, mas vale abrir um negócio aí, né? Inicialmente nós até arranjamos parceiros cá também para construir o robô e começamos e prototipamos a nossa primeira placa eletrônica do flight controller mesmo, do cérebro, da parte mais baixo nível do drone. Mas logo percebemos que aquilo não valia a pena seguir esse caminho, porque precisava muito dinheiro, muito esforço. Nossa primeira versão era muito linda, mas não tinha durabilidade e a resistência. Então aí que a gente focou também em uma mudança, então, mas vale buscar em outras empresas que são reconhecidas no mercado. A estrutura em si, a eletrônica básica, e a gente faz não só a integração, mas aí depois o software e só as adaptações dos mecanismos. Por exemplo, o mecanismo específico para transporte, adicionar novos sensores. Nós adicionamos muito aí o componente de navegação baseado em visão, em lidar, também para completar e poder fazer entregas de precisão mesmo em lugares com pouco espaço. Sim, nós só fazemos com visão e lidares e câmaras, portanto não temos GPS sequer. Dentro do nosso fazemos acima de tudo navegação indoor, e no indoor não existe GPS, portanto, ou ele sabe onde está com base naquilo que está a ver, ou então não tem hipótese. Exato. E isso foi algo que a indústria nos deu e essa é a segunda grande componente da nossa tecnologia, que temos investido muito nos últimos 4 anos. Tem sido essa componente e hoje em dia está muito robusto, independentemente da área onde nós aplicamos. Agora é aqui a minha vez. Quais os principais desafios? Bom, o principal é dinheiro, sempre. Sem dúvida. Em diversas formas, né? Primeiro, o ecossistema cá de startups também é uma coisa muito inicial cá, muito difícil. Os investidores aqui, quando você procura, querem muito uma solução. Ok, quantos clientes você já tem? Quantos utilizadores você tem? Que é muito essa mentalidade em torno da app, né? Okay, fiz uma app, coloquei lá e tem muitos utilizadores. Quem vai trabalhar numa área robótica, como a nossa, que você vai ter um longo período de desenvolvimento de tecnologia, até começar vendas e isso não tem muito esse perfil cá. Claro que sempre há alguma forma de achar, mas no geral é muito difícil e não existe essa maturidade, não existe mesmo a condição financeira que se encontra em outros mercados para isso, né? Comprar equipamentos que são caros, que tem que vir de fora, tem muito desenvolvimento, teste, coisa que quebra e depois tem que começar de novo, né? Seu software, no máximo que acontece, dá uma tela azul e você reinicia ele, né? Um drone, se der errado, perdeu alguns milhares e foi tudo. Sim. Eu lembro-me perfeitamente quando comecei à procura do primeiro investidor, em 2012, essencialmente.
A complicação que foi convencer o primeiro, porque está tudo à procura do próximo Facebook, do próximo Google, e o hardware acaba por ficar um bocadinho esquecido. É preciso muito investimento, tempo, e geralmente o investidor requer o retorno rápido. E, portanto, isso no hardware não existe. Quando estamos a trabalhar com tecnologias muito recentes, muito, se quisermos, inovadoras, utilizando o termo, é sempre preciso tempo. E geralmente não nos dão esse tempo. Eu lembro perfeitamente que, quando nós começamos, nós sofremos muito com a comunicação social. Toda e qualquer startup quer a comunicação social dentro de portas. Nós chegou um momento em que tivemos que dizer, não entram mais aqui. Chega, acabou. Porquê? Porque não percebiam, efetivamente, o tempo que era preciso para se desenvolver um produto próprio. Pensam que é escrever uma linha de código e no dia a seguir está ali a produzir, está ali a luz a brilhar. E não é assim, porque é preciso desenhar o equipamento, é preciso desenhar a eletrónica do equipamento, adquirir a sensorização que não existe em Portugal e, portanto, é preciso ela chegar, é preciso programá-la, é preciso pô-la toda junta a comunicar entre ela, a colaborar entre ela e depois fazer com que aquilo produza aquilo que nós queremos que faça. E depois ainda entra aqui uma camada que é certificações, etc, etc. É preciso muito tempo, é preciso muito dinheiro, infelizmente, porque quando queimamos uma placa, efetivamente, é o tempo que aquela pessoa perdeu a desenhá-la, a programá-la, mas também os componentes todos e a prototipagem em si que vai para o lixo. E outro problema, você falou agora da certificação, me lembrou que é regulamentação, né? Isso, no nosso caso, isso é uma grande dor de cabeça, porque nós lidamos com os dois piores ou mais complexos, e não à toa, as duas piores áreas, né? Que é a aviação, que é altamente regulada, e na área de saúde também, que é uma área altamente regulada. Então, nós tivemos um longo período, e ainda estamos até hoje procedimentos, documentos, para conseguir essas aprovações todas. Sim, nós passamos por isto no primeiro, agora já nem tanto, mas percebo perfeitamente isso. E é verdade, a falta, na altura, quando nós certificamos o primeiro robô, em 2016, 2017, quer dizer que o robô era um robô 100% autónomo, o que seguia uma determinada pessoa para as entidades certificadoras foi o caos. Tivemos que, inclusive, ir embora de Portugal para eu conseguir fazer. Tivemos que ir, neste caso, a um laboratório em França, para conseguir fazer a certificação, porque em Portugal nem sequer havia o conhecimento para que diretiva aplicar ou que norma aplicar. Portanto, também foi uma aprendizagem para nós. Hoje em dia já é pacífico. Luiz, os teus robôs têm a fama de seguir pessoas. Já te sentiste perseguido? Olha, ainda há pouco falei, na altura, na fase inicial, pela comunicação social, efetivamente. Pois é. Mas agora já estou habituado. E, portanto, ter alguém a perseguir-me, para nós já faz parte a mim já faz parte do dia-a-dia. Desde que não colidam, a coisa está pacífica. E na fase inicial houve muitos que me foram contra as costas e, portanto, robôs. E, portanto, custou um bocadinho. Mas hoje em dia já faz parte e, portanto, já estou habituado. Ok, já percebi. Eduardo, qual a viagem mais longa? Qual a carga mais pesada e qual a carga mais preciosa? Ok. Mais longa que nós fizemos agora foi de 7 quilômetros, mas fizemos uma mudança de drone agora, vamos passar para 18 quilômetros com os novos drones, na verdade até quase 40 quilômetros. E já estamos trabalhando um novo modelo que vai 100 km também, mas já executado em operação em torno de 7 km. Carga mais importante, medicamentos, para já. Né? Esperamos chegar em breve também órgãos, que tem uma importância acrescida nisso, mas ainda não chegamos lá. Mas a carga mais preciosa foi a primeira, que era quando nós estávamos fazendo a entrega de alimentos com a Santa Casa de Misericórdia de Penela. Antes de começar mesmo, nos nossos primeiros testes, o primeiro voo oficial que nós fizemos, mandei um chocolatinho, que era para ser a comemoração, do Sr. Joaquim Reis, lá na pequena vila. Que, aliás, chegou lá o chocolatinho e quando chegou lá a gente descobriu que ele tinha diabetes. Portanto, quem comeu o chocolate foi eu. Contou a intenção. Comi o primeiro chocolate voador. Exatamente.
qual a grande visão que temos para as nossas empresas e como vamos chegar lá? Olha, para mim é muito simples e tento incutir essa visão muito também no nosso dia-a-dia da Follow, que é, a partir de Portugal, fazer robótica. Produto próprio. É o nosso grande objetivo. Estamos a tentar, estamos a conseguir até agora, mas vamos ver o que é que o futuro nos dá, mas essa é o meu grande objetivo para a Follow. Sim. O nosso é ampliar esse conceito de transporte, né? Ou seja, já se fala e já tem startups, envolve grande dinheiro, por exemplo, para carros voadores. Mas tem muito hype em torno disso e, na verdade, nem faz sentido, porque você está dando um salto aqui, ainda não está transportando caixinhas e já quer levar pessoas lá dentro. Então, o nosso também, o caminho, o processo é, ok, vamos nos consolidar, vamos provar, vamos validar que é seguro e tem um grande número de drones com uma grande estatística. E aí é um passo natural depois fazer um drone um pouquinho maior e carregar pessoas. E espero também ainda chegar nesse ponto de, quem sabe, voar até bem alto. E já estou minha filha tem 3 anos, já estou tentando incutir nela a robótica, para ela vir trabalhar comigo também, para quem sabe a gente não vai para a Lua com os nossos drones ainda. Boa. Step by step, portanto é assim que se começa. Exatamente. Quais as maiores tendências na robótica? Eu diria que o maior desafio é efetivamente a colaboratividade e, portanto, nós conseguirmos no nosso dia-a-dia, seja na parte social, mais pessoal, como na laboral, termos robôs que efetivamente conseguem estar lado a lado connosco e não tanto aquelas máquinas grandes e com tudo o que isso implica, porque depois implica a inteligência do próprio equipamento, aqui entramos na área da inteligência artificial, etc. E, portanto, a capacidade de, efetivamente, a máquina conseguir adaptar-se ao meio onde está e ter a capacidade de aprender e evoluir de acordo com isso, eu acho que é a principal tendência. Sim, penso que inteligência artificial, sem dúvida, né? E principalmente mobilidade, né? É algo que todos buscamos desde o começo, e a humanidade sempre sonhou com voar, mas não só, né? Mesmo carros autônomos, a verdade é que nós não fomos feitos para dirigir, né? Muita gente morre todos os dias porque não é nossa virtude, né? Nós não somos feitos para isso. Então, acho que naturalmente está tendo um grande esforço nisso, seja por via terrestre ou via aérea, e isso vai facilmente, daqui a poucos anos, vai substituir, vai ser muito melhor do que um ser humano. Facilmente a gente vai chegar nesse ponto que mobilidade é uma coisa muito mais simples e que não vai nos fazer perder tanto tempo, né? Obrigado por esta conversa. Espero que efetivamente continuem a dar passo, porque acho que a área da robótica precisa. Gostava muito de ver um ecossistema de robótica em Portugal, tal como existe na Dinamarca, etc. E, portanto, gostava muito de trazer isso para cá. Lanço o desafio já. Muito obrigado. E foi um prazer também rever. Também espero que vocês continuem o excelente trabalho, que são uma referência já em Portugal. E gostei do desafio. Acho que devemos sim trabalhar nisso. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado.